Graça e paz. Aleluia, o Senhor é bom. Faz um tempinho já que eu não ministro, né? Mas quando o Senhor assim vem e lança aquela palavra gostosa no nosso coração, a gente tem que compartilhar, não tem como. E essa semana, essa palavra, o Senhor já vem falando comigo algumas coisas, mas a palavra dessa semana, ela surgiu depois de um caos. Sabe quando você é apontado, quando você recebe uma palavra que às vezes é até uma seta para poder te entristecer, para te machucar, para te ferir? Só que o cristão tem um segredo. O cristão que ora, a mulher que ora, ela não vai resolver com você. Ela não vai lá no Face brigar contigo, não. A mulher que ora de verdade, ela vai pegar essa palavra que ela recebeu e ela vai levar para o joelho. E ela vai falar com quem é de direito, que é o Senhor. Essa é a diferença. E por isso que muita gente não entende. Mas eu aprendi a ser essa mulher, com muitas outras mulheres de oração que eu conheci. Então tudo que eu tenho que fazer, antes de qualquer coisa eu vou orar. Como Paulo nos ensina, antes de tudo a gente deve orar. Eu entro no meu quarto, nem entro, às vezes eu estou ali com as plantas e eu estou orando, falando com Deus. E aí eu estava passeando, né, fazendo igual o Davi passeando na janela, a janela do Face, né? E eu vi uma mensagem que me indignou muito, 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 muito o meu coração. E aí eu fui buscar em Deus. Falei, Deus, por que isso? E aí o Senhor teve uma conversa linda comigo, que hoje eu vou compartilhar com a igreja. E também vamos falar sobre a palavra que foi liberada para 2022. E logo depois nós vamos cear. Então se você já separou seu pãozinho aí, seu suco de uva, já separa, que depois da palavra a gente vai cear. Né, pastor João? Então, abra comigo no livro de primeira não, vocês meio com Reis, mas é Juízes. Abra comigo no livro de Juízes. Juízes 1, capítulo 1. Juízes 1, versículo 7. Amém? Então, disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos dos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E trouxeram a Jerusalém e morreu ali. Só até aí. Eu geralmente, quando eu vou ministrar uma palavra para a igreja, eu busco uma palavra de algo que nos trate, que nos cure, que mova algo em nós, porque é para isso que a palavra foi feita. Ela não foi feita para ser um livro para que eu aponte o erro do outro, mas para que eu veja em mim o que eu preciso tratar. E aí, geralmente, eu gosto do Novo Testamento, porque no Velho é Deus falando com o povo. E as histórias desse povo, os erros desse povo, a estrutura desse povo. Já no Novo Testamento nós temos Jesus falando com o povo. E logo depois o Espírito Santo falando com a igreja. Mas essa aqui foi a resposta de Deus para mim. Que a primeiro momento eu não entendi, porque a gente geralmente não entende. E o Senhor havia falado no meu coração para eu ler o livro de Juízes. E eu convido toda a igreja também a ler conosco. Nós estamos lendo, né, filho, o livro de Juízes.
A mensagem que o homem tinha escrito, ele falava bem claro que ele não acreditava que grupinhos, como é que pode grupinhos se reunirem e dizer que Deus se manifesta ali? Eu falei, gente, a arrogância do coração do homem é tão grande ao ponto dele querer determinar onde Deus pode se manifestar. Não, Deus pode se manifestar aqui, Deus pode se manifestar aqui. Não, aqui Deus não se manifesta. E aí, na mesma hora, o Espírito Santo me lembrou: onde houver 2 ou mais reunidos em meu nome, eu estarei presente. Então, o que você quer acreditar? Na palavra do homem ou na palavra de Jesus? Sabe, às vezes o homem, ele olha as coisas e por ele não entender, ele critica, ele julga, ele aponta, ele caçoa. Mas e se ali for a noiva de Cristo? E se ali for o mistério de Deus? Cuidado! Você pode estar criticando, apontando, caçoando da noiva de Jesus. E ele é um noivo muito ciumento. A palavra diz que ele tem ciúme de nós. Então toma cuidado. Cuidado com suas palavras em relação à igreja. Não, mas eu não acredito que vocês se reunindo possam ter Deus. Vem ver. Eu te convido, vem estar conosco. Mas não vem estar um dia só não. Vem passar uma semana, vem passar um mês. Para que você prove do que nós temos provado e vivido do Senhor. Porque a gente talvez... O apóstolo João, ele fala uma coisa engraçada. Ele fala que a vozinha dele dizia que a gente só conhece uma pessoa quando a gente come 1 quilo de sal. E isso parece engraçado, mas é porque 1 quilo de sal demora a acabar, né? Aproximadamente, pelo menos o nosso aqui, eu acho que dura 2 a 3 meses. Mais, né? Quase 5 meses. Então, é o tempo para você conhecer alguém. E ainda assim não conhece todo, mas já dá para saber quem é aquela pessoa. Então, às vezes, o homem se perde tanto na liturgia, no devocional, nos dogmas que ele mesmo criou, que ele não consegue ver Jesus. Mas eu quero dizer uma coisa: Jesus é muito simples, amado. Aquela mãe que acabou de entrar na cadeia, e ela olha para o céu e fala: Jesus, cuida do meu filho aqui. Tu acha que Jesus não ouviu a oração dela? É hipócrita. O cara que acabou de beber muito, bebeu muito, pegou o carro, dirigiu e bateu. E ele vê que está sendo levado para o hospital e vai perder a perna. E ele olha para o céu e fala: Jesus, me perdoa. Tu acha que Jesus não vai perdoar? Meu Deus! A que ponto nós chegamos? Em que o homem de Deus define aonde Deus quer se manifestar. E que para ele Deus só se manifesta se for num templo de tijolos. Mas aí eu me lembro daquela canção que eu cantava naquela rede de radinho, que dizia assim: tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos. Excelso, como é que é? Acima das religiões, não há nada no céu, na terra ou no mar, semelhante a ti, Senhor. Ele não habita em templos. Não habita. Para de querer convencer os outros. Só porque não está fazendo do jeito que está fazendo. João Batista estava no deserto. Jesus estava indo dentro das cidades. São ministérios diferentes, são propostas diferentes, mas é o mesmo Deus. Para de rotular só porque não conversa a mesma língua que você fala. Os irmãos da China não tem nem igreja, se reúnem dentro de viaduto, dentro de buraco, porque não pode. Né? Eles são presos. Eles usam uma folha da Bíblia. Aí eu te pergunto, como é que Deus opera ali? Deus opera com uma folha da Bíblia. Deus é simples.
Tem um louvor que fala assim: a gente é que complica tudo. E é verdade. A gente acha que para que Deus venha usar, eu vou ensaiar o louvor, o melhor louvor. Às vezes Deus nem recebeu. Nem foi para Deus, foi para o teu ego, foi para você mesmo. Hoje a igreja está inflada, está cheia de ego, um coração pesado, soberbo, arrogante, que olha para menor e fala assim: vocês não têm Deus, porque se tivesse Deus, vocês teriam crescido, vocês teriam... E eu vou dizer uma coisa, por muito tempo isso ficou no meu coração. Por muito tempo eu olhava para outras igrejas e falava assim: Senhor, a gente não vai crescer, a gente não vai... E aí Deus falou para mim: não! Eu não entendia. E aí precisou passar um processo todo para Deus mostrar que Ele era Deus na nossa vida, que Ele se manifestava com graça, se manifestava com milagres, para entender que a presença dEle estava conosco, mas que Ele não ia fazer aquilo que nós queríamos, porque não era essa a vontade dEle. Então entenda, a vontade de Deus para você é a vontade de Deus e não a sua vontade. Entender isso dói. Porque às vezes você quer, é igual, hoje em dia eu vejo muitos jovens, todos querem o celular da maçã. Ai não, por que você dá? Porque todo mundo usa. Só que aí Deus quer falar com você igual a mãe fala: você não é todo mundo. Você é diferente. Deus tem um mistério com você, tem uma proposta com você, e algo diferente com você. Você precisa entender o que Ele está falando. Olha, eu já li essa palavra muitas vezes. Inclusive, quando Deus me tirou lá atrás, da onde eu estava caminhando, Ele me trouxe essa palavra dizendo que haviam muitos reis que estavam sendo presos, acorrentados e comendo migalhas debaixo de Adoni-Bezeque. E me pediu para orar para que essas pessoas saíssem debaixo da mesa. E eu comecei a orar incessantemente. Hoje eu vejo várias pessoas que saíram debaixo da mesa e abriram seus ministérios, e eu sou muito feliz por isso. Quando eu falei isso lá atrás, eu fui considerada maluca, louca. Mas hoje, as pessoas estão vendo que isso é real. Então o profeta, ele não tem que crer naquilo que estão falando, tem que ter convicção com a intimidade que ele tem com Deus. Deus te deu intimidade para você entender o que Ele está falando com você. Então não se baseie pelo outro. Para de querer ficar medindo você com o outro, porque não tem. E aí é que está o mistério. Eu vou voltar lá no começo, porque essa história ela fala de polegares. E também fala de uma tribo que vai, duas tribos que vai aparecer aqui. Olha só. Juízes 1, versículo 2. E disse o Senhor: Judá subirá, e eis que lhe dei essa terra na tua mão. Quem vai subir a guerrear contra o rei Adoni-Bezeque? Judá. Mas sabe o que Judá vai fazer? Presta atenção no que Judá vai fazer. Judá, a maior tribo de Israel, no versículo 2, olha só. Então, 3, perdão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: sobe comigo a herdade que me caiu por sorte. Judá chamou Simeão e falou assim: sobe comigo, vem comigo para lutar nesse lugar aqui que me deu por sorte. Judá é a maior tribo, Simeão é a menor. E aí Deus mostra uma coisa linda. Talvez você é grande, mas o menor tem estratégia. Talvez você é grande, mas o menor tem a cobertura. Talvez você é grande, mas o menor sabe o caminho. Aí eu tenho uma palavra para você. Ao ver que Judá chama Simeão, Deus quer dizer uma coisa. Nem todo mundo Deus fez para ser grande. E se Deus te dissesse assim: eu te fiz para ser pequeno? O que você ia dizer? Não, Deus, eu quero ser grande. Eu quero estar nos trailers, eu quero estar na TV, eu quero estar nas emissoras.
Mas Deus disse para mim: eu te fiz para ser pequena. E eu comecei a rir e chorar ao mesmo tempo, porque minhas dúvidas foram embora. E aí você vai ver uma coisa que é muito linda, porque Judá chama Simeão para ir ajudar. Quem foi ajudar não foi alguém grande, foi o pequeno. E quem é que Adoni-Bezeque corta da mão? É o pequeno. Sabe por que ele cortou o pequeno? A gente já falou sobre isso algumas vezes, mas isso me fez lembrar uma coisa. Judá é o maior, esse é o Judá. Esse é Simeão. Judá ajudou. Então, Simeão ajudou a Judá. Assim como pode ajudar a outra tribo e a outra tribo. O polegar é o único dedo que pode tocar todos os outros. Isso é revelação. Às vezes Deus te faz para ser polegar. Outro dia mesmo a gente estava numa igreja que talvez muitos pastores não são convidados. E aí depois a gente está com outra igreja. A gente está com outra, porque Deus nos fez para ser polegares. E aí eu vou olhar para Deus e falar: não, Deus, eu não quero, por quê? Porque o outro irmão ali, ele é o indicador. Eu quero ser o indicador, eu quero aparecer, eu quero apontar. Às vezes Deus não faz você para ser indicador, Deus faz você para ser o polegar. Porque Ele sabe que vai ter um momento que o indicador vai precisar de você. Para você pegar essa Bíblia, você pode até tentar pegar assim, mas não funciona. Você pode tentar pegar assim, só funciona com o polegar. Existem momentos, o Senhor falou para mim, que esses grandes vão te pedir socorro e você vai precisar ajudar. E engraçado que isso vinha com todas as palavras que a gente já tinha recebido lá atrás. Apenas prepara a casa, prepara o lugar e recebe. E acolhe, sem você nada perguntar. Eu comecei a chorar em Deus. E rir. Porque eu estava entendendo o propósito de Deus para mim. E quando você entende o propósito de Deus para você, aí não importa mais o que o outro está falando. Não, porque para adorar a Deus tem que ser assim. Na tua vida, na minha vida, desse jeito. Nós tínhamos uma diaconisa que ela falava que ela não conseguia ler a Bíblia se não fosse assistindo a TV. Eu não consigo ler a palavra se eu não estiver sozinha, assim, lendo, meditando. Às vezes eu gosto de ler com meu marido. Mas cada um tem a sua intimidade. Não destrua a sua intimidade porque o outro tem um modelo original. O modelo original é Deus. O modelo original é Jesus. E o Senhor falou: apenas acolhe, apenas cuida, apenas recebe. E aí essa palavra de Juízes 1 se fez completamente entendível. Entendeu, pastor João? Porque o Senhor às vezes se faz para ser menor. E não tem nenhum problema nisso, pelo contrário. E não é porque tem gente que tem um alto ego. Como os discípulos, quando Jesus fala assim: quem quer ser o maior, que seja o menor. É todo mundo: eu sou o menor. Não, eu sou o menor. Não, eu sou o menor. Se é dessa forma, Deus não aceita. Deus não aceita. Porque nesse momento você está fazendo isso para ser maior. Não é verdade? Então o Senhor me explicou exatamente, através dessa palavra de Juízes 1, que muitas pessoas que Deus fez para ser menor, elas querem ser maior. Ou seja, elas estão sendo mutiladas
E é por isso que o outro não tem colo, é por isso que o outro não tem aconchego, é por isso que o outro não tem abraço, é por isso que o outro não tem onde desabafar. Porque os polegares estão sendo arrancados. Os polegares são aqueles que dão suporte. Nem todo mundo foi chamado para dar suporte. Mas se você foi chamado, permaneça nesse chamado. E aí é que começa a minha maior alegria em entender o chamado. Porque aquela palavra que o homem disse lá caiu por terra. Porque eu prefiro ficar com essa que o Senhor me disse aqui. E ele me disse: filha, não tem problema nenhum em você ser a menor. Porque eu quero que você seja menor. Porque se você não estiver aí, como você vai acolher os maiores? Os maiores vão vir. E até menores. Porque o Mindinho é o menor também. Você precisa estar aí para acolher. Tenta tocar o teu indicador com esse, sabe? Não acolhe. O único que acolhe é o polegar. É por isso que Adoni-Bezek tem tanta raiva de polegares. O espírito de Adoni-Bezek, ele vê lugares pequenos, pessoas pequenas, ministérios pequenos. O que ele faz? Ele ataca. Porque ele sabe, se não tiver esse lugar de acolhimento, não vai ter como o outro se levantar. Polegares foram feitos para revelar a identidade. Então existem lugares pequenos que pessoas vão entrar sem identidade e elas vão voltar com a identidade delas. E o Senhor disse isso para nós. Eu quero que vocês sejam esse lugar. O lugar onde as pessoas entrem e elas perderam o agarrar. E elas voltem a agarrar, voltem a ter atitude, voltem a ter iniciativa. E aí, a gente entende que os mistérios de Deus são muito. Porque não é para ser nosso, é para ser para Deus. Os filhos que vierem são as que recebeu a missão de ter filhos com a sua cunhada. Está superaquecendo? Desliga esse aqui. A irmã dele, o irmão dele havia falecido. E a irmã dele havia falecido. O irmão dele havia falecido. E por causa disso, Deus determinou que ele desse filhos pelo irmão. Só que Onã não viu isso com bons olhos. Ele não quis dar filhos. E sabe por que ele não quis dar filhos? Porque ele falou no coração dele: não vai ser meu. E hoje nós temos uma geração que é bem Onã. Só vai fazer se receber algo em troca. E Deus não está buscando esses. Deus quer que você gere filhos para Ele. Não é para que você receba algo em troca, é para que você faça. E aí, oh glória, acontece algo maravilhoso. Aquela geração que Onã se recusou a dar, e por isso Deus o matou ali, era a geração que precedia a linhagem de Jesus. Ou seja, cada vez que Onã negava a semente, ainda tá? Cada vez que Onã negava a semente, a sua cunhada, ele negava a existência de Jesus. Ele negava a linhagem de Jesus. Ele atrasava a linhagem de Jesus. Cada semente jogada fora
ele negava a vinda de Jesus. Então, às vezes, você recebe um chamado e você fala, por que eu? A pergunta, na verdade, é, como eu devo fazer, Senhor? Já que o Senhor me chamou, então me explica, deixa eu entender. Para que quando alguém disser, eu tenha base para dizer. Então, nesse momento... Está funcionando? Graças a Deus. Glória a Deus. É que a câmera avisou que está superaquecendo, mas eu acho que é por causa do reto projetor que fica muito perto. Então, a gente não precisa ter a convicção do homem, do que o outro diz sobre nós, mas entender em Deus quem nós somos e qual é o nosso chamado, para que o outro não caçoe de você. Você não precisa fazer igual todo mundo está fazendo. Você precisa fazer aquilo que Deus chamou para fazer. Cada pessoa é individual. E às vezes Deus chama polegares para restituir identidades, para cuidar de vidas e para trazer algo novo. Para trazer equilíbrio, porque o polegar do pé é o que dá equilíbrio. Às vezes a gente se entristece com algumas coisas, como eu fiquei muito triste quando eu vi essa palavra. Mas quando eu entrei em oração, e o Senhor me respondeu e me disse, filho, eu te fiz para ser pequeno, porque a pequena consegue acolher, a pequena consegue chegar a lugares onde os outros não vão chegar. E é esse o meu propósito, porque tem muitos grandes caindo e a pequena precisa acolher. E para encerrar, eu quero te lembrar uma história. Havia um homem caído no meio do caminho. E esse homem que estava caído no meio do caminho passou esqueci o nome, um fariseu, e passou de lado. Passou um levita e passou de lado. Só que Deus nos chamou de maneira diferente. Não veio para ficar preocupado com o eclesiástico da igreja, e nem muito menos para se preocupar com a roupa, com a vestimenta, com o culto, com a formalidade. Deus nos chamou para fazer a terceira personagem dessa história, que é aquele que vai lá, que acolhe, que cobre a vida do outro, sem nem ao menos pedir nada, e nem ao menos querer saber quem o outro é. É difícil, mas foi para isso que o Senhor nos chamou. Mas muitos ainda estão presos à liturgia e à sua própria doutrina. Mas isso que a gente tem que tratar não sou eu, é Deus. E a minha maior alegria é ter a certeza da minha vocação e do meu chamado em Deus. E saber que Deus me chamou para ser essa pastora, que vai ter uma casa que vai acolher vidas, que vai sentar e vai receber alguém que às vezes pode até não conhecer, mas que vai ser tratada e vai ser curada. Esse é o nosso ministério. E como ele não tem essa estrutura eclesiástica, ele se dá pela fé. E aí o Senhor nos disse bem claro que o ano de 2022, pela fé. No final do ano passado, o Senhor nos disse que o ano de 2021, Ele disse, eis que eu farei uma coisa nova. E Ele fez mesmo. Ele fez a gente sonhar com um lugar, com um espaço, com um sítio. Depois um dia a gente conta essa história, né, filho? É muito, muito gostoso, é muito lindo o que Deus fez. E o pastor João um dia chegou para mim de manhã e falou, eu senti o desejo de jejuar. E a gente começou um propósito de jejum e de oração durante todos os dias do ano.
A gente não contou para ninguém porque era o que Deus falou pra gente. É pela fé. E aí eu lembro que as loucuras de Deus é mais sábia do que a do homem. E que Deus, Ele realmente escolhe as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E chama as que não são, que somos nós. Obrigado por você dizer que a gente não é, para confundir as que são. E eu continuo estendendo o convite. Venha e veja e beba conosco, porque o nosso ministério continua vivendo pela fé. E foi para isso que Deus nos chamou. Não foi para ter post em Facebook, não foi para ter canal bonito, foi para viver pela fé. E viver pela fé é viver pelo direcionamento, pelo posicionamento e pela palavra de Deus, daquilo que Ele separou para nós. É não entender como vai ser o amanhã, mas entender que Deus está cuidando deste amanhã. É esperar o posicionamento de Deus para tomar a decisão. Não é programar e fazer uma escala, mas é ficar atento para a escala que Deus vai dar e falar: faça isso, não faça isso. E eu vou dizer uma coisa: é maravilhoso viver por fé e não por vista. Porque eu não quero ter um cronograma para que eu me escravize de novo. Eu não quero ter uma doutrina para que eu me prenda de novo. Eu quero viver e amar Jesus com todo o meu coração. Então, às vezes, a gente se machuca lá atrás. A gente se machuca por não entender. E às vezes Deus não fala. Eu até estava falando isso com meu marido ontem. Eu falei: amor, o Senhor não falou. Mas aí quando Ele terminou o trabalho, Ele respondeu e disse: eu te chamei para viver por fé. Eu te chamei para ser menor, porque você poderia chegar a todos esses que precisam de apoio, de acolhimento, de ajuda. Então, quando alguém falar do teu ministério, da tua obra, do que você está fazendo em Deus, não se preocupe com a resposta, mas se preocupe em orar, porque é Deus que vai te responder. É Deus que vai te defender. Porque nós somos chamados para viver por fé e não por vista. Amém? Glória a Jesus. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, obrigada, Senhor, por essa manhã, por falar tão gostosamente no nosso coração. Senhor, obrigada por nos responder, porque nós somos o pequenininho mesmo, nós somos o grupinho de nada, mas somos o nada onde o Senhor fala: haja. Somos o nada que tu visita. Ah, mas são apenas 2 pessoas, que bom! Porque são as 2 pessoas que estavam ali e Deus visitou, como fez no Jardim do Éden. Deus visitava apenas 2 pessoas. Não era 20, não era 30, não era 100. Deus tinha o prazer de visitar todas as manhãs. E essa é a minha maior alegria, Senhor, poder dizer aqui, diante dos homens, que o Senhor nos visita todas as manhãs. E essa é a nossa maior alegria. É receber a tua visitação. É saber que o Senhor está conosco. É saber que em ti faremos proezas. É ver a tua mão toda manhã. É saber que nada temos falta. Não porque temos, mas porque não temos em nós, mas temos em ti. Obrigada, Senhor, por nos ensinar a viver por fé e não por vista. Obrigado, Senhor, por nos trazer até aqui e nos sustentar. Obrigado, Espírito Santo,
por tua maravilhosa graça, que nos comprou, que nos amou e que nos chamou de filhos. E talvez o homem diga: eu nem acredito que Deus esteja ali. Que bom. Venha. E que esse seja um convite, Senhor. Porque tu não habitas em tendas, nem em templos feitos por mãos, mas escolheu esse coração de carne, escolheu essa vida que nem te merece. Obrigado, Senhor. Nós te agradecemos muito por esse amor. Em nome de Jesus.